E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, Família Vascaína. Se não for inscrito, dá essa moral aqui no Vasco em Família. Se inscreve aí, família vascaína. Estamos batendo pertinho aí a marca de 3.000 inscritos com a sua ajuda. Vai, vascaíno, vascaíno, ajuda vascaíno, dá essa moral aqui no canal. Deixa aquele like, o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaíno. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos do canal Vasco em Família, família vascaína. Ó, temos parceiros aqui no canal. Aqui é Vascaína ajudando Vascaíno. O link deles vai estar aqui na descrição. Se inscreve lá nos nossos canais parceiros e fala o seguinte: vim pelo Vasco em Família. Dá essa moral aí pra gente, porque estão ajudando a gente aqui nessa trajetória no YouTube. Família vascaína, vamos falar aí das últimas notícias do nosso Vascão e, é claro, dando a nossa opinião de torcedor e conto com a opinião de vocês aqui nos comentários. Vamos conversar de Vasco? Vamos lá, vamos falar de Vasco. Dá essa moral aqui pro Vasco em Família. O seu comentário é muito importante para ajudar aí a divulgar mais o canal, beleza? Ó, é a seguinte, a primeira notícia aqui que a gente vai dar a nossa opinião é a seguinte. Tá aqui na Vasco Notícias: Fortaleza sonda Germancano e houve um não do Vasco. Graças a Deus, show pra lá, Fortaleza, show pra lá. Não pode, né, família vascaína? Como é que a gente vai perder a nossa referência técnica, o cara que faz gols nesse time muito limitado do Vasco e o cara sempre resolvendo com gols? A gente não pode deixar de jeito maneira perder o Cano. Então é muito importante aí que o Vasco acerte toda essa situação de salário, porque um jogador desse nível, o Cano já não é tão novo assim, tem 33 anos, o cara também deve estar querendo aí ganhar mais dinheiro possível aí, e o Vasco com essa situação de salários atrasados, isso não pode acontecer. O Vasco tem que resolver isso para não perder o artilheiro, a referência técnica, porque a gente vê aí que vários clubes com certeza estão interessados no Cano, e aí é complicado. Melhor acertar essa situação para deixar o cara feliz aqui e permanecer bem no nosso Vascão. Família, segunda notícia aqui que eu vou repercutir: Nicolas do Paysandu admite novamente o desejo de atuar no Vasco, família. Né? Ele diz aqui, ó, como jogador desejo muito, mas os clubes precisam se acertar, disse o Nicolas. Cara, pelo que eu vi aí, as repercussões de jornalistas dando a opinião sobre o jogador, falaram que é um bom jogador, que agregaria no Vasco, tem uma características aí importantes que o Vasco não tem, de ser esse homem de área. O Vasco não tem, o Cano é aquele cara, né, que faz gol, faz muitos gols, mas não é o cara que tem o fundamento da cabeça ou de escorar. Então acrescentaria mais características ao time do Vasco, né, porque o Thiago Reis também não faz isso. Então seria uma grande aquisição aí para o nosso Vascão, segundo informações aí que a gente vê no YouTube, de jornalistas e também que acompanham o futebol do Nicolas. Mas, cara, vamos ver aí, vamos esperar. Mais uma vez o jogador admite aí a vontade de atuar no Vasco. Vamos ver que o Alexandre Pássaro pode negociar com a diretoria do Paysandu. O Vasco tem vários jogadores aí afastados, não sei se poderia fazer uma troca, né, com o Nicolas. Aí o Paysandu tem algum interesse nesses jogadores afastados aí, o caso do Henrique, do Marcos Júnior, do Erler, não sei, né, o que poderia acontecer, mas a gente aguarda aí, porque realmente também acho que o Vasco precisa de um jogador dessas características aí no elenco. Um jogador de área, um bom cabeceio, que faça pivô, é importante em determinados momentos do jogo, precisando de um homem de área, bola na área, Vasco perdendo o jogo, é bom ter esse jogador no elenco sim, família. Vamos falar agora, família, do jogo de hoje, do pré-jogo aí de Vasco e Bangu, né? Um jogo importante aí para o Vasco, se o Vasco quiser ainda classificar no Carioca. A gente sabe que é muito difícil. O Vasco vai ter muitos jogadores aí poupados, visando o jogo aí contra Tombense na Copa do Brasil. Mais uma decisão, o Vasco tem que passar. Haja vista as dificuldades que vários times estão tendo aí, né? O Corinthians classificou nos pênaltis. O Red Bull Bragantino ganhou de 2-1 da Luverdense. Então são jogos muito difíceis, então o Vasco precisa ter força máxima. Concordo com alguns jogadores sendo poupados nessa situação. Então o time do Vasco aí para o jogo contra o Bangu vai ser o seguinte, família vascaína: Lucão,
Ulisses e Ricardo Graça, essa provável escalação, Ulisses e Ricardo Graça. Na lateral direito, o Caio Tenório. Na esquerda, a gente vai poder observar aí o Riquelme, né? Todo torcedor vascaíno quer ver como ele vai se portar no profissional do Vasco. Tomara que ele possa fazer um grande jogo. No meio-campo aí, o Bruno Gomes. De segundo volante, o Juninho. Também quero ver o Juninho nessa posição. Tomara que rende. Laranjeira de meio armador e aberto pelas pontas, os jogadores que eu venho pedindo muito, que é o caso do Lucas Figueiredo e do João Pedro. Quero ver muito esses jogadores aí começando um jogo, tomara que eles vão muito bem. E na frente aí o Thiago Reis também, que a gente está cobrando bastante, não está rendendo nada. Espero que hoje ele possa aí fazer os golzinhos dele, mas acho que o Thiago Reis é um dos jogadores que o Vasco deveria emprestar, porque realmente precisa de mais experiência. Para vestir a camisa do Vasco ainda não tem essa capacidade toda. Então é isso aí, família. Tomara que o Vasco consiga uma grande vitória aí com os jogadores, que a gente possa observar tanto o Lucas Figueiredo, João Pedro, o Laranjeira também começando o jogo aí, o Riquelme, que possam fazer uma grande partida. Família, o próximo assunto é o seguinte. A gente viu aí o Júlio Brandt, né? Ele sendo questionado por um torcedor do Vasco. O cara perguntou assim: alguém tem notícias do Júlio Brandt? Esse rapaz só aparece em época de eleição, 5 meses de salário atrasado e ele não dá as caras. E aí ele respondeu, mas antes, família, o Rica Perrone, ele fez aí um questionamento às diretorias do Cruzeiro, Vasco e Botafogo, muito interessante, quero trazer aqui para vocês. É antigo, mas vale o que eu vou dizer o seguinte, o Levinciano lá no dia 7, ele fez um desabafo quando apagaram as luzes, fizeram toda aquela situação, aquele vexame na eleição ali do Vasco, e ele fala que o Vasco está do tamanho da mente dos seus dirigentes. E aí, a partir dessa resposta aqui do Júlio Brandt, que foi um dos responsáveis aí junto com o Campelo, com o Salgado, por toda essa situação, por colocar um cara lá que não tinha planejamento nenhum, projeto nenhum para o Vasco, a gente vê realmente que o Vasco passa essas adversidades, essas dificuldades por causa dos seus dirigentes. E isso ficou muito aflorado a partir do momento que você vê os seus rivais desenvolverem um trabalho. É os Mulambo, Palmeiras, o Grêmio. Antigamente a gente ficava ali discutindo, caraca, esses jogadores são muito ruins, ou o treinador faz substituições erradas, porque os nossos adversários estavam no mesmo caminho, né? Não tinham grandes gestões. A partir do momento que você vê os seus adversários subirem o sarrafo e o Vasco tá ali embaixo, depois de 2 eleições aí conturbadas no Vasco, você vê que a culpa não é de treinador, não é de jogador, não é de torcedor, é de seus dirigentes. E o Rica Perrone faz esse questionamento e vocês vão escutar agora. Grande. E de repente eu estou vendo o Cruzeiro, Botafogo e Vasco montarem um time olhando para o lado. E não é para olhar para o lado. Vocês não podem olhar para o lado. Eu não posso aceitar que o Vasco da Gama, mesmo uma coisa é a questão financeira, tem que ter juízo, mas outra coisa é você esquecer de quem você é. No momento em que esses 3 times se adequam à condição de olhar e falar assim, bom, deixa eu olhar meus adversários aqui, fazer um planejamento, eu vou jogar contra o Brusque fora de casa, quem é o lateral ali do Vila Nova? Não, então eu preciso de um lateral melhor que o do Vila Nova. O que é isso? Pelo amor de Deus, o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro, eles não têm que entrar na Série B discutindo, eles não têm que entrar na Série B no parâmetro da Série B, eles têm que estar na Série B como uma aberração. Você tem que se entender como um clube gigante, um dos maiores do mundo, né? Porque são 3 clubes maiores do Brasil e, portanto, se estão entre os maiores do Brasil, estão entre os maiores do mundo, obviamente, né? Esses clubes têm uma camisa, uma importância muito grande e você não pode se adequar a uma Série B com naturalidade. Isso não tá razoável. É a aceitação de algo que não tem que ser comum. Ah, mas o Vasco caiu 3 vezes, pode cair 5. Você não pode jogar a Série B aceitando isso. Você não pode se nivelar pela Série B. O Vasco tem que achar e montar um time e entender dessa forma. Eu vou arrebentar com a Série B. Eu subo faltando 10 rodadas. Vai chegar lá, não vai ser isso que vai acontecer. Tá? Mas essa é a cabeça que o Vasco tem que ter. Essa é a cabeça que o Cruzeiro tem que ter, que o Botafogo tem que ter. Porque essa não pode ser a condição normal de disputa, de equilíbrio desses times. A disputa desses clubes não pode ser contra esses clubes. Na cabeça dele, na postura dele, e você vê as contratações muito tímidas, muito referenciadas pelo que tem em volta. Né? Você vê que assim não tem. O Vasco não está montando um time muito acima, por exemplo, do Vitória, do Curitiba. Como que não? Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então, família,
é um questionamento. Vocês não concordam com o Rica Perrone? Né? Acompanhe o canal dele lá, porque foi um questionamento. Que Vasco é esse que está se montando? E alguns torcedores ficam acomodados com isso. Essa é a nossa realidade. Um time para a Série B, o Vasco está estruturando o time, está fazendo boas contratações. Não é assim que funciona. Isso não é Vasco da Gama. Isso não é a nossa realidade. A nossa realidade é pensar grande. O problema é que a gente tem que colocar pessoas lá capacitadas. O projeto do Levin pensou nisso, mudar essa cultura política, essa cultura que existe no Vasco de pessoas que se dizem vascaínos, que têm tanto tempo de clube, mas não têm experiência alguma para lidar com uma empresa. Hoje um clube de futebol é uma empresa e nossos adversários estão comprovando isso. Precisa-se de investimento, precisa de pessoas capacitadas, precisa de grandes jogadores, porque é marketing, como o Rica Perrone falou aí. Você fideliza novos torcedores com grandes jogadores, não com austeridade, não com jogadores refugos. Essa é a verdade. E aí, família, a gente vê essa situação e a culpa de o Vasco estar 20 anos nesse sufoco é por causa dos seus dirigentes. Não tem outra situação. É por causa de gestão. E aí, o Júlio Brandi, que participou de toda essa situação, se o Jorge Salgado está lá, ele foi um agente político muito importante nessa situação, dizer o seguinte: se eu fosse o presidente, esse problema estaria resolvido. Foram eleitos para resolver o problema. Prometeram milhões já captados. Tá na hora de colocar os milhões na mesa. E um cara que elogiou o Campelo. Você vê que eles estavam aí brigando por uma enquete online. E agora até ele está criticando uma gestão que realmente não tem projeto. Os agentes políticos do Vasco não pensam Vasco, pensam uma maneira de poder, de se vangloriar. Sou presidente do Vasco, mas sem capacidade alguma de fazer um Vasco melhor. Eu, aqui no Vasco em Família, não estou gostando desse Vasco que está aí. Isso não existe. O nono Campeonato Carioca, contratações que não dão a certeza que nós vamos subir para a Série A. E é isso que a gente vai brigar aqui no canal, tentar conscientizar o máximo de torcedor que esse papo de tá construindo o time, que tem que ter calma, essa é uma nova realidade. Não. E eu nem boto culpa no Marcelo Cabo e nos jogadores contratados, é a gestão que a gente tem que bater. O Vasco precisa sim de grandes jogadores, precisa sim de um planejamento, de um projeto. O Rica Perrone disse isso aí. Família, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.